Olá pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo 2 e hoje nós vamos ver o vídeo que é acho que o mais importante, o mais circunstancial. Nesse nós vamos analisar 4 quadros porque ele vai representar a nossa vitória em Cristo. Ela se dá justamente por ele ter voluntariamente morrido na cruz. Então, nós vamos hoje ver Cristo não apenas sofrendo, mas toda a entrega dele ali na cruz e como isso foi representado em 4 quadros no maior curso de tempo possível dentro da série de vídeos que nós vamos ver. Então eu te convido agora a analisar o vídeo 3 a respeito da crucificação de Cristo comigo. Vamos para o estudo? Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, esse é o terceiro vídeo do especial de Páscoa do Teu Legal e hoje nós vamos falar sobre um assunto circunstancial na história da igreja. Nós vamos falar sobre a cruz de Cristo e vamos ver como a cruz foi representada no tempo e na história. Vai ter muita variação nas gravuras que nós vamos analisar e a ideia é justamente nós entendermos por que tanta variação e, como nós vimos lá no vídeo 1, o que essas variações provocam no ser humano quando estamos pensando, a respeito da cruz. Então eu te convido a assistir os outros 2 vídeos da série. O primeiro tem toda uma introdução a respeito do valor da arte e a entrada de Jesus em Jerusalém. O segundo vai tratar do jantar de Páscoa, da última ceia oferecida por Jesus aos seus apóstolos, e hoje nós vamos falar sobre a cruz. Nós ainda temos mais 2 vídeos, o de sábado e o de domingo. Sábado nós vamos falar sobre a morte de Cristo, sobre o Cristo morto, e no domingo nós vamos falar sobre a ressurreição. Então eu te convido desde já a acompanhar a série. Se você perdeu qualquer um dos outros 2, você assiste depois, eles estão disponíveis no canal. E aí amanhã e depois nós assistimos os outros. Como nós sempre temos feito, eu quero começar lendo as Escrituras para nós entendermos o que o texto diz, e a partir do texto nós olhamos para as gravuras e nós vamos ver pontos de proximidade, pontos de literalidade, pontos de distanciamento e pontos de interpretação artística, inclusive em função do tempo. Esse é um vídeo muito especial. Primeiro, por todo o valor da cruz, e isso, por si só já seria um tema muito interessante, mas também é o que nós teremos o maior lapso temporal, porque nós vamos ver gravuras do século VI, não são as mais antigas a respeito da cruz de Cristo, mas é uma gravura que eu selecionei, Então, como você sabe, às vezes a gente abre mão, não dá para abarcar todos, então a gente pinça um aqui, outro ali. Nós vamos ver uma ilustração do século VI e nós vamos ver uma ilustração de 1951, do Salvador Dalí. Então é o maior distanciamento temporal entre as obras que nós vamos analisar. Quando nós analisamos, por exemplo, da ceia, havia poucos séculos de diferença entre elas, de Da Vinci de 1500, a de Fernão Henrique de 1511 e a do Grão Vasco de 1490, se não me engano. Então todas muito próximas ali uma das outras. Dessa vez sobre a cruz de Cristo, não, nós vamos fazer uma viagem temporal enorme e eu te convido a caminhar comigo então nesse tempo. Vamos para o estudo? Então nós vamos começar analisando a respeito da cruz do que está em Lucas. Lucas, no seu capítulo 23, nós temos o texto. É lógico que, como você já sabe, esse é um recorte dos 4 evangelhos. Então você pode analisar as obras também com base nos outros evangelhos, nos outros 3.
Os 4 evangelhos tratam da cruz de Cristo. Nós vimos a respeito da ceia que, por exemplo, o de João é completamente diferente. João não fala de cálice, não fala de pão. João fala de lavar os pés. Interessante isso, né? Mas a respeito da cruz, os 4 evangelhos relatam. Então, isso é sinal de que esse é um assunto extremamente importante. Bom, nem precisava desse sinal, né? Todos nós sabemos a importância que a cruz de Cristo tem na história da cristandade. Vamos para o texto? Então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 20, aliás, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 24 até o versículo 49, texto um pouquinho maior, até porque tem muitos fatos, mas do versículo 24 ao 49 diz assim: Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Eles quem? Os judeus que estavam ali e que pediram a condenação de Jesus. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, e como aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. O que acontece é que o Pôncio Pilatos, o governador romano, ele não encontra condenação sobre Jesus. Então ele tenta ali, né, trazer um criminoso famoso, que todo mundo sabia que era criminoso, né, dizer, tem esse, qual que vocês querem que eu solte? Na esperança provável, né, tudo indica que, na provável esperança de que libertassem Jesus, porque Jesus, tá bom, incomodou um pouco o status quo, aliás, incomodou bastante a estrutura que havia, mas entre um criminoso declarado, notório e claro, e ali um filho do marceneiro que se achava filho de Deus, eles falaram, Pôncio Pilatos pensou, não vão. Talvez tenha olhado para Jesus e dito, é um maluco beleza, né? Alguém meio tantã, mas é levinho. Pilatos não tinha essa inclinação, não entendia que realmente Jesus estava mudando toda a estrutura ali. E aí trouxe então Jesus e junto Barrabás, talvez para tentar uma última liberdade de Jesus. Como que a gente sabe disso? Porque depois ele fala, olha, foram vocês que escolheram, eu lavo as minhas mãos, sobre esse homem não está a minha condenação, não está a culpa da condenação, né? Então eu não condeno esse homem, quem está condenando são vocês. Mas pediram a cabeça de Jesus e pediram para soltar Barrabás, ele também não ia criar muitos problemas. Faça o que quiserem, né? Eu lavo minhas mãos, né? Pilatos falou, se decidam, isso é problema de vocês, não é problema romano. César continua dominando? Sim. Então tá bom, então crucifica. Então, vocês pediram, então leva embora, né? É mais ou menos o que Pôncio Pilatos faz. E aí, então, levam Jesus para a crucificação. Enquanto levavam, agarraram Simão Cirineu, ou Simão de Cirene, né, que estava no campo, chegando do campo, e colocaram a cruz nas suas costas, fazendo-a carregá-la atrás de Jesus. E aqui a gente tem uma dúvida, né? Porque essa indicação de Lucas parece que durante todo o trecho, quem carregou a cruz foi o Simão Cirineu. Já há outros evangelhos que dão a entender que Jesus cai, mas cai com a cruz, cai sem a cruz, né, durante a caminhada. A tradição diz que Simão Cirineu carregou durante um trecho, mas também há relatos de que Simão teria carregado o trecho todo. Então a gente tem uma variação aqui, né? Mas o fato é que Jesus precisa ser ajudado. E por que isso? Porque ele também já havia sido açoitado. O açoite romano era um chicote que a ponta tinha várias hastes. E na ponta de cada uma dessas hastes de couro, cada uma dessas hastes tinha um pequeno osso da vértebra de carneiro, seco. E era pontudo, né? E cortante aquilo. Então, ao golpear as costas de Jesus, aquele chicote vai abrindo a pele, né? Então, os primeiros chicotes vão lesionando a pele por baixo, faz como se fosse um hematoma, e o outro vem cortando. Então, jorrava sangue. Jesus também já devia ter a pele bastante machucada, porque lembro que na noite anterior ele havia suado sangue,
né, no jardim. Então, o sistema sanguíneo, aliás, não só o sistema sanguíneo, mas o sistema sanguíneo de Jesus já estava bastante judiado. Então, precisava da ajuda, precisou da ajuda, e Simão Cirineu o ajuda. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele, né? Essas mulheres caminhavam ao lado dele. Mas Jesus então voltou-se e disse a elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E aí aqui a ideia dizendo, se vocês estão sendo maus dessa maneira, na própria presença de Jesus, imagina quando eu não estiver mais no meio de vocês. Imagina quando o Espírito Santo não estiver mais aqui no meio de vocês. Vocês estão sendo maus com aquele que veio fazer o bem. Vocês estão sendo maus com aquele que veio trazer a liberdade para vocês. Então vocês vão seguir, permanecer aprisionados no pecado. Pesadíssimo isso, né? E acontece realmente uma condenação muito séria depois a esse povo mesmo, né? Antes do ano 70, há toda uma invasão e o povo sofreu depois da morte de Jesus. E aí, então, eles chegam ao lugar que era o lugar onde havia a crucificação. Esse lugar já era comum da crucificação, né? Já acontecia ali e tal, e o texto de Lucas diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então isso é sinal de que isso já era relativamente normal, né? De que, veja, Barrabás, que nesse texto não aparece o nome, mas a gente sabe que é Barrabás, é apontado como sendo um insurreto, né? Alguém que comete o mesmo crime de Jesus, que é a insurreição, né? É levantar-se contra o Estado, né? Mas também ele carregava o crime de assassinato. Jesus só tinha esse crime que lhe era atribuído, né? De se levantar contra o Estado. Então era mais pesado, muito mais pesado, o crime de Barrabás. E mesmo assim, Barrabás é que é libertado, né? Então havia esses 2 criminosos. O texto nem diz que Pilatos tentou a liberdade deles, né? E estão lá junto com Jesus. Eles estavam vivos? Sim, a gente sabe que sim. Por quê? Porque há uma conversa deles com Jesus e vocês sabem disso. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou também chamado de Gólgota, porque é a mesma coisa, Gólgota é Caveira. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Lucas aqui é muito preciso, dizendo que Jesus estava no centro. As representações que nós vemos de Jesus sempre são assim, né? Jesus ao centro, até porque tem todo um conceito artístico nisso, né? Da centralidade, do ponto central. Não é o ponto dourado que nós falamos, mas é o ponto central, né? Então, naturalmente, há essa possibilidade, há o ponto de ouro, mas há também a centralidade, é um outro conceito artístico, mas que se cumpre ali com Jesus. Então, crucificaram Jesus entre os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí o texto continua. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou só observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido. Os soldados, aproximando-se dele, também zoavam dele e ofereceram-lhe vinagre. E diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele e dizia: este é o rei dos judeus. Então a inscrição estava em grego, hebraico, para poder ser lida ali pela população, e em latim, afinal de contas, Império Romano.
né? Em latim dizia Jesus Nazarenus Rex Iudiorum, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, né? Um dos criminosos que estava ali dependurados, lançava também insultos a Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. O outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, né? Nem estando sobre a mesma sentença, a sentença de morte, né? Você não teme a Deus nem quando a morte se aproxima? Mais ou menos o que ele disse. O outro criminoso diz isso, né? Você não teme a Deus? E aí ele completa: nós estamos sendo punidos com justiça. Parou. Se ele diz que está sendo punido com justiça, é porque ele reconhece que a punição, o crime que eles haviam cometido, era digno, né? A punição era devida e eles realmente mereciam, então, irem para a cruz. Já no caso de Jesus, já ele fala: nós merecemos estar aqui, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Então, legal, reconheceu a sua culpabilidade, né? Não ficou, porque eu sou uma vítima da sociedade, porque isso... Não, ele reconheceu, nós cometemos crimes, estamos sendo aqui condenados. Não há mérito nenhum nisso. Ele ainda continua: mas este homem não cometeu mal nenhum. Ou seja, ele olha para Jesus e fala: ele é inocente, nós estamos merecendo aqui. E com certeza Jesus ouviu isso, né? Porque lembra que estava um na direita e outro na esquerda? Né? E Jesus estava ali no meio. Então, esse criminoso diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, reconheceu e pediu misericórdia. Reconheceu que Jesus pertencia a um reino, era rei de algum lugar, né? E pede então a misericórdia. Então Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que legal, né? Jesus prometeu a salvação a ele e não demorou, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morre. E aqui a gente não sabe se essa cobertura foi por um eclipse, se foi porque as nuvens cobriram o céu. O fato é que o evangelista então narra que o brilho do céu se desfaz e as trevas aparecem. É como se tivesse se tornado noite, né? Alta noite. O sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu é aquela separação, né, do santo dos santos, ou seja, do santíssimo para a área comum do santuário, né? Essa cortina ela tinha mais ou menos isso daqui, ela tinha 12 centímetros de espessura, e é esse véu que se rasga, né? No sentido de que o espaço do santo, a separação do santo se desfaz, né? Isso é seríssimo. Jesus então bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu, né? Então, Jesus, como um último suspiro, entrega o seu espírito na mão de Deus e morre. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. Reconhece, né, o líder dos soldados ali, o centurião, reconhece que aquela condenação era indevida, de que Jesus não merecia aquela sentença. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito em sinal de arrependimento e afastar-se, porque notaram que tinham sido manipulados e que haviam pedido a condenação de um inocente. E aí é muito sério. Por quê? Porque se eles reconheceram que Jesus era inocente, isso automaticamente significa que a mensagem de Jesus era verdadeira. E eles sabiam que haviam rejeitado a mensagem de Jesus do novo reino, né, e de que ele realmente era o Messias. Mas todos os que o conheciam
Inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia ficaram de longe, observando estas coisas. E aí é sinal de que os primeiros cristãos estavam ali testemunhando o ato também. Mas veja, se o chefe da cristandade, o próprio Jesus, acabou morrendo na cruz e condenado pelo que dizia, então é natural deles se afastarem também, né? Observar de longe. Por quê? Porque eles estavam ali na mira também. É por isso que Pedro nega Jesus, né? Falam, ei, você anda com ele, tal. Não sou eu. Não, é você sim, a gente sabe dele. Não sou eu, né? Então é natural deles temerem isso. A gente sabe hoje que era a vontade de Deus, tal, mas imagina você ali no turbilhão, né, na sensação, vendo um homem se levantar e dizer assim, eu sou o enviado do próprio Deus, e aí de repente esse homem morre, né, ainda não tinha ressurreição, né? Então nós vamos ver depois lá no caminho de Emaús, então é natural que a fé se abalasse aqui, né? Não é nada excepcional. Excepcional seria quem se mantivesse firme, né? Então é compreensível, olhando com olhos humanos, esse titubear deles. E aí há um trecho importante que aqui Lucas não traz, que é o fato da presença de Maria ali também. Então Jesus, antes de morrer, ele olha a um discípulo ao lado de Maria, um discípulo amado, e aí Jesus fala, mulher, esse é o teu filho. E para ele, né, essa é a tua mãe. Então Jesus quebra ali a conexão que ele tinha com Maria, né? Então essa fala representa justamente isso. Legal? Aí vamos ver então. Você já imaginou essa cena, já tem no seu imaginário mais ou menos como foi. Agora nós vamos para as gravuras. Vamos lá? Então, para essa parte para analisarmos a cruz, eu separei 4 ilustrações bastante significativas, com diferenças distintas em cada uma delas, e que eu gostaria de analisar com vocês. A primeira delas é essa, é uma ilustração que está dentro do Tetra Evangelho de Rábula, é um livro que tem os 4 evangelhos, ele é do século 6, portanto entre o ano de 601 e 700, né? Não tem precisão do ano, até porque nessa época ainda não havia imprensa no Ocidente, Gutenberg ainda não tinha feito a imprensa com tipos móveis, vai fazer quase 1000 anos depois. Os livros eram copiados à mão, então esse livro provavelmente foi feito à mão. É lógico que essa ilustração é feita à mão também. Os livros levavam muitos anos para serem elaborados, então você imagina quanto tempo levou para se copiar à mão, né? Parte a parte, com todo cuidado, com toda a imprecisão que as canetas, né? Não eram canetas como as de hoje, eram feitas a partir da pena, tal, com toda a imprecisão que a pena e o desgaste natural que a pena traz. Então tem todo esse cuidado de tinta molhada, de esperar secar. Temos a questão da reverência com relação ao nome de Deus quando aparecia. Então toda essa construção, com certeza o Tetra Evangelho de Rábula levava mais de 1 ano para ficar pronto. E aí nós temos essa ilustração dentro dessa obra. É natural nessas obras dessa época ver algumas letras assim bastante elaboradas, alguns desenhos, tal. Nós chamamos essas incrustações, essas inserções, e aí nós chamamos essas incrustações, essas aplicações de iluminuras. E aí nós temos então a ilustração da crucificação de Cristo. A primeira coisa que nos chama a atenção de tudo é o personagem central. Aqui não se levou em consideração o estudo de perspectiva. Aliás, os estudos de perspectiva nesse quadro são bastante distintos, né? Não tem,
porque você até vê muito suavemente uma ideia de profundidade, mas veja que o fundo ele vai numa crescente e aí é ocultado pelas hastes pelas traves das cruzes. Você não tem uma ideia de profundidade, você só tem lá ao fundo uma coisa que você não consegue dizer se é uma montanha ou uma nuvem, né? É algo, você não consegue dizer o que está em primeiro plano, é tudo um plano raso, né? O máximo que você tem aqui são dois planos, que seria o muito fundo e tudo acontecendo no primeiro plano. Então é uma ilustração bastante mais simplória. Nós vamos ver as posteriores que você tem proporções de profundidade e tal. E aí chama a atenção aqui a centralidade. Se você for perceber, o personagem central é Cristo. E como que nós deduzimos isso? Nós deduzimos isso primeiro pelo seu halo, né, de luz. Então, por esse brilho que é sobre a cabeça. Nós já vimos em tantas outras, e nos outros estudos a gente viu isso também. Isso é sinal da presença da santidade, isso é sinal da presença de Jesus, né, da santidade de Jesus ali. Então, e aí é muito curioso, porque esse personagem está vestido, embora esteja crucificado, está vestido. E nós vimos no texto que os soldados presentes disputaram as vestes de Jesus. Então aqui nós temos um contrassenso, né? Como que Jesus estaria vestido, mas as suas vestes foram disputadas? Então a gente não consegue definir isso muito bem. Aí você tem que entender a lógica. Nós estamos falando do século VI. No século VI, apresentar o Messias, apresentar Jesus, apresentar o Salvador da humanidade de modo nu ou de dorso nu, apenas com o seu quadril, com suas partes pudendas cobertas, seria um desrespeito, né, a todo um outro valor. Então, apresentar assim seria desrespeitoso, mas o termo preciso é esse. Seria desrespeitoso mostrar Jesus dessa maneira. Então, por isso o artista, né, que provavelmente inclusive era um religioso, né, um monge copista, ele optou por apresentar um Jesus dessa vez coberto, né? Mas aí você vai falar assim, tá, mas e os três homens abaixo? Realmente, os três homens abaixo são os que teriam disputado então as roupas de Cristo, mas eles estão disputando o que você pode reparar que seria, na verdade, a capa, né? Porque pode ver que a roupa de Jesus é um lilás, né? O lilás tem todo o seu significado e tal, mas seria um lilás que é muito semelhante a esse tecido que está ali jogado ao chão também, né? E eles ali com ele em mãos e tal, ou seja, pela interpretação do autor, eles na verdade estariam disputando o manto, né? Não as vestes, não a túnica de Jesus, mas o manto que Jesus levaria sobre a sua túnica, que era algo bastante comum para a época. Então, nós vimos, inclusive, quando falamos do jumentinho, né, que eles colocaram seus mantos, suas capas sobre o jumentinho para Jesus poder montar. Então, seria esse manto que eles teriam disputado. Isso não faz muito sentido, até porque nós sabemos que as pessoas na época eram crucificadas nem mesmo com essa cobertura no